paz do Senhor Jesus, o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe. Irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração para repartir com todos vocês está lá em Romanos capítulo 6, e Paulo faz uma advertência daqueles que, na verdade, pisam o sangue de Cristo, daqueles que exageram e transformam a graça de Deus em libertinagem. Veja o que Paulo diz. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém. Até aqui. Irmãos, a palavra de Deus ensina que nós somos salvos pela graça. Isso significa que não é você que salva a você mesmo, mas é Deus que te salva. Graça significa favor imerecido. Isso nosso Senhor Jesus mostrou na parábola do filho pródigo. Ele não merecia o perdão, mas o Pai concedeu. Ele mostrou na parábola do fariseu e do publicano, enquanto um confiava nas suas obras e dizia que não era pecador, não era adúltero, mentiroso como todos os outros homens. Este era o fariseu, o publicano dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Então nós não confiamos em nós mesmos para a nossa salvação, nós confiamos na bondade de Deus, porque Deus é bom e deseja nos perdoar. Mas aqui Paulo está dizendo de pessoas que pensam da seguinte maneira: bom, já que eu sou salvo pela graça, já que Deus é bom, já que Ele me perdoa, eu vou viver no pecado mesmo, porque a graça vai abundar na minha vida. Então Paulo fala: de maneira nenhuma você deve agir desta forma, porque aí você está pisando o sangue de Cristo. A gente encontra pessoas que vivem no pecado, e aí quando o pastor vai repreender: Deus quer o coração, eu sou salvo pela graça. Essas pessoas estão equivocadas. O apóstolo João, ele diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não peca, porque com ele está a divina semente. Aí você me pergunta: Bispo Samuel, você está dizendo então que o crente não peca? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o crente não vive na prática do pecado. Por exemplo, uma coisa é a pessoa adulterou, outra coisa é a pessoa ser adúltera. Então vamos dar o exemplo: Davi era adúltero? Não, Davi adulterou, porque ele cometeu esse pecado, ele sofreu o castigo, mas ele buscou arrependimento e nunca mais fez na sua vida. Alguém que vive na prática do pecado, essa pessoa está caminhando para o inferno. Você não pode se conformar com o pecado e ainda ter uma teologia para justificar a sua vida de pecado, a sua vida de mentira, a sua vida de adultério, não. Quem nasceu de novo recebeu o Espírito Santo, recebeu uma semente que vai fazer você ficar parecido com o seu Pai, que é Deus. Meu menino aqui está fazendo 8 anos, né? Ficando parecido com o pai, magrelo, orelhudo. Então, por quê? Porque tem a genética do pai. Agora você tem a genética de Deus. Então, eu vou te dar um exemplo de como é a nossa vida. Eu, quando era menino, lá para os meus 14, 15 anos, eu fui estudar eletricidade. Então, eu fazia o ensino médio de manhã e à tarde estudar eletricidade. E eu me formei eletricista instalador. Nunca eu pratiquei essa profissão, mas eu sou. Então nós somos pecadores que não pecam mais. Você está morto para o pecado, mas vivo para Deus. Não abuse da graça, da misericórdia, porque se deliberadamente vivemos no pecado, intencionalmente, fala: eu quero, eu vou viver no pecado, então você está pecando para a morte, caminhando para a morte. Agora, se o pecado é um acidente na sua vida, se você tem uma fraqueza e você deseja e você quer mudar, o Espírito Santo vai agir na sua vida. Devagarinho, ele vai te aperfeiçoando, te transformando em nova criatura. E é isso que nós devemos buscar. Todo dia nós devemos buscar ser nova criatura. É isso que Paulo ensina aqui. Tome cuidado com esses que transformam a graça de Deus em libertinagem. Deus é bom, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso continuar no pecado porque Ele vai sempre me perdoar.
O Senhor propõe o perdão para aqueles que estão arrependidos, não para aqueles que desejam o pecado e deliberadamente se esforçam para viver no pecado, planejam o pecado. Davi não planejou adulterar, né? Ele cometeu um erro, era para ele estar trabalhando, estar na guerra, ele estava descansando, da sacada viu uma mulher tomando banho, ao invés de desviar os seus olhos, ao invés de fugir daquele pensamento, daquele pecado, ele entrou de cabeça e cometeu esse gravíssimo pecado de adulterar. É um pecado terrível que destrói a família. Então, não queira pecar, né? O apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, é melhor. E Davi sofreu muito, a espada não saiu da sua casa, né? Mas se pecares, tem de um advogado. Nós temos Cristo como nosso advogado. O seu desejo de nos perdoar é grande. O apóstolo João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Jesus morreu na cruz, ele conquistou, ele propiciou a salvação do mundo inteiro. Mas o mundo inteiro vai ser salvo? Não, porque nem todos desejam se arrepender. O julgamento de Deus é esse, né? Está lá em São João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então as pessoas preferiram viver no seu pecado, ao invés de se arrependerem e buscar a Deus. Amém? Eu quero orar por você. Se você tem um vício, se você está lutando contra um pecado, se sente fraco, eu quero orar por você para que o Espírito Santo te dê forças para abandonar toda a prática que não condiz com a sua nova vida, com a sua nova natureza, porque você que creu em Jesus, você agora é um filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, continua tendo misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, dai-nos força para abandonar tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que nós não escolhamos deliberadamente o pecado, Pai, porque não queremos pisar na graça, Pai, pisar no sangue de Cristo, mas antes queremos que esse sangue tenha eficácia na nossa vida, nos libertando, nos purificando. Te peço por aquele irmão que clama pela libertação de um vício, que tu possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom poder falar da palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo áudio. A paz do Senhor.